É com imensa satisfação que eu estou aqui em nome do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História para apresentar uma pessoa muito querida, um exemplo de postura intelectual e a grande dama da historiografia brasileira, que é Emília Viotti. Evidentemente, eu acredito que boa parte de vocês já puderam ter a oportunidade em Franca, na semana, lá na Ampur, de assistir à palestra. E justamente, como nós temos que aprender com a experiência, não vamos fazer como foi feito em Franca, não convidamos o prefeito, foi na USP, né? Que aí veio o prefeito, o reitor, o deputado local do PT. Não, teve coro também, teve um coral também. Então, nós vamos diretamente ao assunto, quer dizer, eu vou só lembrar que a professora Emília Viotti fez a sua livre-docência com um livro que se tornou clássico, que é a leitura obrigatória de qualquer historiador ou estudante, que é da Senzala Colônia, que foi a sua livre-docência em 64, e como uma intelectual representativa da década de 60, uma intelectual, portanto, de combate, capaz de pôr o dedo na ferida, e justamente pela sua coragem, ela pagou um preço extremamente caro com a sua cassação compulsória pelo AI-5 em 1969, e desde então a professora Emília Viotti vive nos Estados Unidos, né? E está tentando se transferir para cá. Antes de passar a palavra para a professora Emília Viotti, eu vou fazer um pouco de merchandise. O professor Alexandre Hecker, né? Vocês sabem que o professor tem um parentesco de primeiro grau com o Homem da Cobra, não é, com o Caixeiro Viajante, Mascate, etc. E o Alexandre, então, está aí divulgando a sua revista, Entre Passado e Futuro, que é uma tentativa de reunir a produção historiográfica das principais universidades do Estado, aí não só as universidades públicas, mas também aquelas particulares de qualidade, como a PUC, né? E, então, é uma iniciativa que o Alexandre Hecker e o Cocciola, como é que é o prenome dele? O Oswaldo Cocciola, não é? Inclusive, nesse número, no número 1 e 2, que nós temos aqui, no número 1 tem um texto inédito sobre geohistória do Fernand Braudel, não é? Que é uma referência aí básica para todos nós que trabalhamos com a teoria da história. E eu gostaria de aproveitar também para fazer a propaganda da revista que eu coordeno, que é Memória e Vida Social, que vai sair no final de novembro com um artigo extremamente, não só polêmico, mas explosivo, da professora Viotti sobre 11 de setembro. Não por acaso, o cartaz lá, a figura do Paul Klee, que se você olhar, lembra assim, uma metrópole, Nova York, etc., mas qualquer coincidência com a realidade é um mero acaso, não foi intencional nem do Paul Klee e nem de quem fez o layout. Então, por favor, eu gostaria que vocês pudessem... É o seguinte, a professora Emília Viotti vai fazer a sua exposição e depois já vai ser aberto um debate. Obrigado. Eu não vou falar de perto. Tá, eu estou fundada na cadeira. Né? Levanta isso aqui. Levanta isso aqui. Lá embaixo na cadeira não dá para falar, né? Eu estou fundada nessa cadeira aí. Nem vejo o público. Daqui já está melhor. Vocês estão ouvindo aí ou não? Ouve isso lá atrás? Ainda está baixo? Então, sobre a Rainha. Fazendo assim, ó.
próxima vez eu vou comprar um microfone e põe aqui. Ah, é, você segura, pronto, é mais fácil. É mais difícil. É mais difícil que você vai querer ler. Então, peraí. O nosso amigo aqui não é muito experiente em lidar com esse negócio aqui. Então você tem que ter um pouco de paciência até ele conseguir resolver o problema. Agora vamos ver se ficou bem, né? Ficou testado. Ou mais embaixo um pouquinho. Não, aí vai. Bom, ele prometeu que ele ia dizer a vocês que eu vou fazer uma conferência que não tem nada a ver com o título que ele inventou. Eu fui convidada, vou contar para vocês de início, porque assim já pôs o problema de lado. Eu fui convidada a vir aqui para discutir a minha obra, foi o que ele disse, que ia ter alguns professores que iam discutir o meu trabalho. Bom, eu falei, se vão discutir um trabalho, é melhor eu estar presente, porque nunca se sabe o que vão falar, né? Com a minha presença, eu policio um pouco a discussão, né? Aí tem que falar a verdade, pelo menos. Tá bom, então eu aceitei o convite, fiquei muito feliz de poder voltar a Assis, que faz muitos anos que eu não vim aqui. Fiquei contente de rever o campus e fiquei muito agradecida pelo convite. Só que, quando eu cheguei, eu descobri que não era nada disso, né? Primeiro, eu descobri um pouco antes, porque ele me telefonou e disse assim, você quer fazer uma tese, não sei o quê? Falei, bom, faço, né? Tem que sentar lá, examinar um aluno, coitado. Faz 30 anos que eu não examino um aluno, né? Mas vou. O aluno que vai pagar, né? Uma pessoa que não tem experiência mais da vida acadêmica brasileira, que funcionou de acordo com as normas americanas, vai chegar aqui e vai ter os critérios de julgamento que se usa lá, né? Em todo caso, eu tentei me controlar, né? E saiu tudo bem. E hoje, vamos ver, né? Eu fiquei em dúvida o que eu devia apresentar para vocês. A escolha era entre aquela conferência que eu já fiz em Franca, e fiz em São Paulo também, mas foi 2 ônibus de Assis foram para Franca, não dá, né? Metade da sala estava lá em Franca, então não dava para falar sobre o Sérgio Buarque de Holanda, que era o tema da conferência. Então eu resolvi falar de um livro que eu acho que é o meu melhor trabalho e que no Brasil não teve grande acolhida, não teve grande repercussão. Inclusive, não vendem o livro. Então, resolvi fazer o que todo mundo faz hoje, que é propaganda da sua própria obra. Mas eu quero chamar a atenção para a contribuição metodológica do livro, porque o livro foi escrito com um propósito eminentemente metodológico. Não é um livro onde se discutem teorias. A teoria está embebida no texto. E, por isso mesmo, as pessoas não percebem, porque no Brasil o pessoal está acostumado a fazer uma introdução metodológica, em geral, baseada num autor estrangeiro, apoiado nessa introdução metodológica, ele se propõe a fazer uma pesquisa. Só que, em geral, não sempre, mas em geral, a introdução metodológica não tem nada a ver com o livro em si, porque a pessoa vai e depois faz uma pesquisa por conta própria, esquecendo a sua introdução metodológica. Então, eu resolvi que mais interessante do que fazer uma introdução metodológica num livro era exatamente introduzir as considerações metodológicas no decorrer do texto. O problema nasceu na minha cabeça por várias razões. Depois eu vou dar as razões mais concretas, mas eu quero falar um pouquinho antes de eu começar a escrever. Quando eu era aluna da Faculdade de Filosofia, meio século atrás, eu fiquei muito preocupada que os livros de história que me mandavam ler não davam a menor noção da história que eu devia estudar. Então, eu procurei o Antônio Cândido, eu tinha que fazer um seminário sobre a nobreza francesa, se não me engano. E eu procurei o Antônio Cândido e falei assim, o que eu faço, né? Me dá uma orientação, porque eu leio esses livros todos, são todos sociológicos, catalogam tudo, mas não dá a menor sensibilidade do que se passa realmente na França naquela época. E o Antônio Cândido falou, olha, leia os livros de literatura, leia as memórias dos nobres, você vai ter mais contato com aquela realidade. E desde então, isso eu era aluna de graduação, desde então eu fiquei preocupada com esse problema. Por que a literatura frequentemente dá um melhor sentido, uma melhor sensibilidade para